tomorrow. Okay, so. Ten. Ah, wonderful, because I would like to have... I see enough, I think I see enough. It's terrible, except it's not my business, I suppose. So, tomorrow it's forecast good. I did not know. So I speak. Okay, good. No, don't worry. Yeah, yes, I have to come. Do you think that it's possible that I do some shopping today? After the conference? Also shops. So it's just to go because I need a gift. Yeah. Or is it possible maybe? Aí depois quando você não tem essa shopping mall. Então, é isso que ela estava falando, que ela vai Do you know what to mean? Oh, it's just a swing. At what time? It's forecasted. Six. Yeah, but outside. Yeah, already. Already, okay. Okay, 6 here, I have to or quarter past 6. Okay, and so this evening it's okay, you have scheduled dinner or something? I do not have to find something. Okay, perfect. And tomorrow I'm waiting for at 10 with my luggage. Okay, good. We stay there longer than Okay. we really need to go to there. So stay there. Okay, good. Thank you very much. But you can maybe come and visit us later. Yeah, I have to there You need the promotion. Good point. La fiancée, but in which part?
call you next time. Okay, good. Thank you very much. Thank you. É o curso mais pesado que a gente tem. Ela é Não, tô falando mais quando aposentar. mais incorporando na engenharia, ela foi sempre ela aquilo lá, não vai pra frente. Deixa eu ver se não está voltando lá fora. O meu modelo no doutorado, eu trabalhei eu criei um modelo para simular o processo de organização do ações que acontece no Brasil. E aí você tem como que qualquer fosse neurônio sem Não, mas é aquela pessoa. que é algo na rede, cara. Ninguém usa por ele. Não das contas disso. Por isso que você dá visão dupla. Porque aí são dois nervos óticos. A informação tem que ter cabeça. Se você tem esse sinal chega de uma aí o paciente tem uma impressão de estar vendo aquela televisão antiga, fantástica. E aí você explica esse fenômeno por causa foi um dos primeiros trabalhos que eu publiquei e talvez seja mais interessante. Depois eu saí dessa área. Aí eu tive que estudar. Aí eu vi aqui para o que eu estava querendo, e as concentrações. Mas eu muito gosto do nosso pai. Ele pode ficar na conversa. Na região da conversa, você pode ser abstract completamente. São muitas ações. Todos os neurônios são só de fora. Não tem conexão elétrica, que é o que existe. Todas as conexões são elétricas. Então, só tem transmissores.
Boa tarde, senhoras e senhores. Eu tenho a honra de chamar aqui à mesa o secretário Álvaro Tunes Prata. Por favor. Então, o professor Prata, ele é formado em Engenharia Elétrica e Engenharia Mecânica pela UNB, Brasília. Fez o mestrado em Engenharia Mecânica aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, onde desenvolveu toda a sua carreira. Ele fez o doutorado na Universidade de Minnesota, lá nos Estados Unidos, e é pesquisador no lado do CNPq desde 1991. E é também consultor da CAPES e do CNPq. Atualmente, o professor Prata, ele é secretário de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação do governo federal, e teve dentro do seu currículo tem uma linha muito especial, que é ter sido reitor desta universidade. Então, professor Prata, por favor. Muito obrigado, professor Martucci. É um prazer grande estar aqui. Quero aproveitar para cumprimentá-lo também pelo belo trabalho que tem feito à frente do Instituto e também em prol das nossas atividades de uma maneira geral, né? tanto acadêmicas como gestão de ciência e tecnologia. Encontro com o professor com alguma frequência na USP, quando estou em São Paulo, vou almoçar lá e de vez em quando nós nos encontramos. Eu quero agradecer o convite, quero saudar o coordenador do 3º Congresso, o professor Paulo Emílio Lobato. Quero cumprimentar todos os colegas aqui da USP, é um prazer muito grande poder estar aqui. Quero fazer isso de uma maneira muito especial, cumprimentando 2 colaboradoras muito de perto, a professora Maria Lúcia e a professora Yara. Quero saudar a todos e dizer da minha alegria de estar aqui na Universidade Federal de Santa Catarina. Não tenho conseguido vir muito a Florianópolis e tenho sentido muita falta de vir a Florianópolis e cada vez que venho aqui é um entusiasmo muito grande. Então agradeço muito essa oportunidade que me é dada de estar aqui falando sobre temas tão importantes para nós. Me desculpo por não ter conseguido acompanhar o evento. Eu fiz muita força para que pelo menos na parte da manhã tivesse aqui. Seria um prazer muito grande ouvir uma série de colegas que têm falado aqui, e eu me sinto sempre muito distinguido quando tenho a oportunidade de ouvir o professor Raul Antelo, a quem eu cumprimento também. E é uma maneira de poder perceber também a forma como as coisas estão sendo discutidas. E, num primeiro momento, eu achei que nós teríamos uma mesa redonda, mas depois fui informado que eu teria um pouco mais de tempo para falar sobre inovação. Inovação é um tema importante, sempre foi. Eu gostava mais quando ele não estava na moda, porque hoje inovação passou a ser um tema muito atual e até o nome do Ministério mudaram, né? Ciência, Tecnologia e Inovação. E aí as pessoas ficam querendo mostrar serviço e ficam querendo traduzir isso em impacto. E eu sempre refleti sobre a inovação
de uma maneira muito natural. Eu acho que nós temos uma obrigação muito grande de inovar, todos nós. E eu reflito sobre inovação num contexto muito amplo. Inovar é mudar, não fazer da mesma forma, fazer de uma forma diferente, melhor. Ninguém vai inovar para fazer pior, né? E para que você possa inovar, para que você possa sugerir que alguma coisa possa ser melhorada, você precisa ter um olhar crítico, uma visão crítica. Você precisa perceber a realidade de uma forma diferenciada. Não é simples. Cada vez é mais difícil. Observa como é mais fácil nós pensarmos em conjunto, né? Observa as tendências de que pensemos coletivamente, dá menos trabalho, né, para nós próprios. E quando você pensa diferente das pessoas, você ainda tem umas outras dificuldades adicionais, né? Às vezes de convivência, às vezes de poder defender as suas ideias de uma maneira livre, nem sempre isso é possível. Então, para que você pressuponha que as coisas possam ser melhoradas, você precisa ter esse olhar crítico da realidade, do momento. Então você tem que saber distinguir o essencial do complementar e optar pelo essencial. Mas você só consegue fazer isso adequadamente se você tem uma visão histórica. Então, você só consegue dar contribuições, só consegue inovar se você percebe a realidade, percebe como é que nós chegamos na realidade, naquela realidade, e com isso você consegue separar a verdade do falso com mais clareza. E você só consegue fazer isso se você for uma pessoa que teve acesso a uma educação ampliada. Então, nós estamos falando de inovação no Brasil, nós estamos falando de parceria entre Brasil e União Europeia, mas olha como retomar o tema da educação passa a ser importante, né? E aquela verdadeira educação, né? A educação que lhe dá condições de percorrer os caminhos que eu mencionei anteriormente. Isso não é fácil, né? Estamos falando da maneira como podemos impactar a realidade, né? Num evento como esse aqui, nós estamos querendo ser consequentes, querendo discutir isso aí, analisar isso aí e poder contribuir para o nosso país. E isso torna um problema agudo, né? Se nós imaginarmos, por exemplo, que somente 15% dos nossos jovens, quando completam o ensino médio, continuam estudando. 15%. 85% dos nossos jovens, quando terminam o ensino médio, não continuam estudando. 85%. Nem uma educação formal, propedêutica, né? Nem uma educação profissional. Então, 85%. Então, esse país, que é a sexta economia do mundo, que é uma potência, não consegue educar os seus jovens. O que teremos no futuro? Quer dizer, o futuro você traça ele do jeito que você quer, você planeja o futuro e atinge aquele futuro. Então, a educação é extremamente importante, né? A educação é importante porque ela separa o verdadeiro do falso. Isso já é muito crítico. A educação ensina você a separar o verdadeiro do falso e ficar do lado do verdadeiro, a sua verdade, não a verdade coletiva nem a dos outros. Então, a educação lhe dá condições de pensar por si próprio. Olha aqui,
coisa importante. Você refletir sobre o mundo, sobre a realidade, a partir de você mesmo. Quer dizer, você ouvindo pessoas que têm conhecimento, mas a partir da sua avaliação você discernir, não, isso eu concordo, isso eu não concordo, olha como é difícil. Né? E a educação, quer dizer, lhe dá condições de que você seja crítico, lhe dá condições de que você tenha autoestima, autoconfiança. Quando você está do lado da verdade, você percebe as coisas de uma determinada forma, você se fortalece. E isso lhe abre oportunidades e lhe dá força e motivação para mudar o mundo. E é sobre isso que nós vamos conversar aqui. Então, o pressuposto é a educação. Vou estar discutindo isso aí, nesse contexto que eu mencionei, tendo pano de fundo as nossas relações, Brasil e Europa, mas não vou poder deixar de ter um enfoque mais técnico, porque a inovação que eu vou tratar é uma inovação mais tecnológica. Não precisava ser, né? Mas é uma inovação mais tecnológica. É sobretudo essa inovação que nos afeta muito. A grande dificuldade que temos nesse momento é em saber lidar com isso. Temos tido problemas em lidar com isso. E quero explorar um pouco disso aí. E quero dividir com vocês também algumas das coisas que nós estamos fazendo e como é que o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação tem tratado isso aí. Professor, quanto tempo eu tenho? Sem contar esse tempo inicial aí que eu já usei. Nós temos até às 16 horas. Esse microfone aqui não tem fio? Alô? Tem som. Alô? Ah, tem aqui. Estou me sentindo um pouquinho preso. Mas pode ir para frente. Tá, estou me sentindo preso, se está do lado. Pode ir para frente às 16, porque depois das 16 a gente toma um café, e não pode abortar o café. Não, eu não. Quero ser. Então vamos nos programar aqui para a gente terminar ali para, sei lá, 3h15 mais ou menos, né? Aí a gente tem uns tempinho aí para discutir isso aí. Então, eu quero estar fazendo essa reflexão e quero me desculpar com os presentes, porque faço essa reflexão dentro desse viés que foi mencionado aqui no início. Engenheiro mecânico. Engenheiro mecânico, falar sobre educação é complicado. Engenheiro mecânico, da perspectiva universitária, quer dizer, a única profissão que eu tive até hoje foi de professor universitário. Então, trago comigo esse viés, né, de alguém que enxerga as coisas apenas de uma perspectiva, né? E a gente tem que subir em várias montanhas, né? Primeiro tem que subir na montanha, né? Schopenhauer gostava de dizer isso, né? Quando você sobe em cima da montanha, você enxerga as coisas, você perde os detalhes. Por isso é que é bom você descer da montanha também, para enxergar os detalhes. Mas se você fica só nos detalhes, né? Você tem que ter um contorno geral, mas você não pode subir só numa montanha, né? Você tem que subir em várias montanhas. Então, peço desculpas aí, por isso é que ter momentos para discutir um pouco essas ideias é importante no final. Vou fazer força para preservar esses momentos. Fiquei um pouco na dúvida, imaginei que esse era um evento internacional, então preparei em inglês a apresentação e vou estar falando em português. Estou vendo que tem condições de tradução simultânea. Não sei se temos muito estrangeiros aqui, but I would like to thank all the foreign people that are here. I'd like to say that it's a great pleasure to be here with you, and I feel very, very honored to have such a distinguished audience. I was explaining before, of course you know, but I'll be talking Portuguese. I prepared
the slides is in English. So if I can improve the understanding, please let me know. I'll be glad to change the language if it's necessary. Thank you very much. Então, os desafios do Brasil e da Europa, na minha percepção, são distintos, bastante distintos. Sobretudo essa Europa que ali está. A semelhança que eu encontro nos desafios é que essa Europa que aí está é muito heterogênea. E o Brasil pode ser heterogêneo também. Pode ser um país heterogêneo. Eu digo que pode, porque nós somos muito orgulhosos de sermos homogêneos. E podemos dizer que o Brasil é homogêneo. Mas essa é uma característica do nosso país. Ele aceita muito facilmente os superlativos e às vezes superlativos contrastantes. E às vezes significando coisas opostas, né? Nesse início aqui eu falei que o Brasil é rico. Todo mundo concorda que a sexta economia do mundo não dá para chamar de pobre. Mas se eu falar que o Brasil é pobre, o pessoal vai concordar, porque o Brasil não está pronto, não é um país pronto. Nós andamos pelo país e percebemos que ele não está pronto. E há uma série de aspectos que precisam ser melhorados, inclusive a pobreza. A pobreza das pessoas, das instituições, da sociedade, a pobreza de uma maneira geral. Nós temos o desafio de vencer a pobreza, sobretudo a pobreza material e a pobreza intelectual. Então, é um país pobre também. E eu enxergo um pouco assim o Brasil e enxergo um pouco assim a Europa. Claro que conheço bem mais o Brasil do que a Europa e percebo que os grandes desafios europeus estão associados a como ele vai lidar com essa heterogeneidade dos seus povos. Claro que a maior parte da minha discussão aqui eu vou estar falando do Brasil e tendo uma perspectiva de alguém que está no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, o Brasil é um país de grandes oportunidades, é um país que se orgulha muito de si próprio, essa é uma boa característica. E aqui eu listo exemplos de coisas que nós temos e que nem todo mundo tem. Pouquíssimas nações, por exemplo, são grandes como o Brasil, tem tanta gente como o Brasil e tem tantas riquezas como o Brasil. Se nós colocarmos alguns limites aí, o que for muita gente é mais de 100 milhões de habitantes, o que for rico é mais de produto interno bruto, mais de 500 bilhões de dólares, e o que for grande, se nós colocarmos aí mais de 5 milhões, não precisa nem ser tanto, mais de 1 milhão de quilômetros quadrados, só 4 nações se enquadram nessa categoria. O Brasil é o 5º país do mundo, é o primeiro país em área do mundo, é a Rússia, que é muito grande. A Rússia é enorme, né? 17 milhões de quilômetros quadrados, enorme a Rússia. O segundo tem a metade disso, né, que é o Canadá. E o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto são mais ou menos do mesmo tamanho do Brasil. Né? Canadá, Estados Unidos, China, Brasil, né? Austrália é um pouco menor. O Brasil com seus 8 milhões de quilômetros quadrados. Né? Países populosos tem muitos, né? Mas o Brasil tem 200 milhões de habitantes e isso lhe dá força, né? Do ponto de vista econômico, do ponto de vista de inovação, lhe dá sustentabilidade. Nós nunca soubemos lidar com isso, né? Temos que olhar para dentro ou temos que olhar para fora?